Apesar de nem sempre sermos bons, queremos parecer bons. É da natureza humana querer ser amado pelos outros. Então, quando se trata de falar a verdade e ferir os sentimentos de alguém ou contar uma mentira e deixar todo mundo feliz, normalmente escolhemos a segunda opção. Ser educado e atencioso é uma coisa boa, mas há momentos em que extrapolamos. O movimento do politicamente correto, que começou nos anos 80, fez uma tentativa de banir todos os termos e frases ofensivos e práticas discriminatórias. Mas quem decide o que é ofensivo e o que é uma diferença de opinião ou um conselho bem-intencionado? Como o código de conduta e a verdade são afetados pela premissa de que ninguém nunca deveria ser ofendido. Mentira número 3. Ninguém deve ser ofendido. Eu acho que as duas palavras mais mal usadas em nossa língua são ofendido e incrível. Adoro a abordagem. Estou ofendido, então vou fazer isso. Esse é o lema do século XXI no Ocidente. As pessoas acham que ser ofendido é inaceitável. Toda vez que a Inglaterra perde um jogo, eu fico ofendido. Eu fico muito ofendido. Não usamos a nossa língua adequadamente. Eu acho isso muito ofensivo. Me disseram isso muitas vezes e eu tive que dar minha opinião e alguém discordou de mim. Eu achei ofensivo. Não querem dizer isso? Querem dizer que eu discordei? Eu acho que em algum ponto, como sociedade, temos que tomar uma decisão. O que é mais importante? O meu direito de falar o que eu penso ou o direito da outra pessoa de não ouvir? Eu acho que a nossa Carta dos Direitos Fundamentais nos garantiu a liberdade de expressão. Devemos poder usar isso sem sermos envergonhados ou obrigados a seguir o status quo. Se você segue um absurdo por um caminho de lógica para chegar a uma conclusão, você acaba como um cenário do livro 1984, onde as pessoas estão dizendo coisas que não são verdade ou dizendo coisas que não fazem sentido só porque estão tentando agradar aos outros ou agradar o sistema. Não há regras genuínas do que é ofensivo e do que não é. É arbitrário, é subjetivo como deve ser. O politicamente correto quer ser definido para o meu e o seu interesse. O que se entende ser bom ou ruim. Eu acho que há uma grande repressão cultural na liberdade de expressão de todas as formas nos Estados Unidos. Eu acho que há pessoas genuinamente têm medo de dizer o que realmente acreditam porque podem ser revirados por um mandado de busca ou podem ser criticados por uma instituição acadêmica. Podem perder uma promoção se disserem o que realmente querem dizer, o que está em seu coração. E onde há verdade, alguém ficará ofendido. É por isso que na cultura de hoje temos o pós-modernismo. E você não quer ofender as pessoas, e então todas as crenças são verdadeiras. Mas se a verdade existe, e certamente é isso que a Bíblia diz, então alguém vai ficar ofendido. Não se pode evitar isso. Se a verdade existe, então significa que alguém que não acredita nessa verdade está no erro. E isso pode ser difícil de aceitar. Se você for viver pela premissa de que você deve tentar não ofender as pessoas, ninguém, o tempo inteiro, você nunca, jamais vai conseguir ter sucesso nisso. Porque o que ofende as outras pessoas são as questões dela, não as suas. Então, eu concordo com a afirmação de que nós não devemos deliberadamente dizer coisas que vão ofender a sensibilidade de outras pessoas. Mas também há um limite nisso. E esse limite é: qual é a verdade? O que não me dá o direito de dizer o que é certo ou errado. Não estou dizendo que você deve me obedecer. Eu estou jogando isso como um ponto de vista. Você tem que decidir se quer aceitar esse convite. Tem um valor inerente em falar a verdade para as pessoas, para o seu próprio bem. Então, deixe-me dar um exemplo. Se você está usando muitas drogas, e eu posso ver que isso está tendo um efeito destrutivo na sua vida, eu acredito que isso é errado, eu estou te ajudando ao não te ofender e não dizer nada? Eu acho que foi no filme O Grande Lebowski, em que ele ouve uma opinião e seu slogan era: essa é a sua opinião. E, sabe, é verdade, temos que respeitar um ao outro e eu tenho que respeitar a opinião de outras pessoas também. Mas alguém está certo e alguém não está. E eu acho que o desafio para todos nós é sermos honestos com nós mesmos e então sermos honestos com o que é certo. O politicamente correto se tornou a polícia do que é ofensivo.
E não precisa de muito, só precisa de uma pessoa. Se uma pessoa na escola diz: não acredito em Deus, estou ofendido porque meu filho frequenta essa escola e vocês vão fazer uma peça de Natal. Todos conhecemos histórias assim, onde um pai tomou a decisão por todos. Algumas visões são politicamente corretas e algumas visões são incorretas. E, portanto, eu tenho o direito de dizer que estou ofendido por suas visões sobre homens, mulheres, negros, antissemitas, seja lá o que for. Porque elas não estão certas. Foi uma forma de roubar de volta essa visão de relativismo, alguns tipos de absolutos, para, na verdade, abandonar certas visões. No politicamente correto, qualquer coisa baseada na fé é automaticamente taxada, sob o ponto de vista do público, como ofensivo. Mas, se Wiccans querem celebrar um círculo terrestre, não teria problema. Vamos aceitar isso, porque a espiritualidade não tem fundamento. A fé cristã tem fundamento. Se eu praticar algo que não tem fundamento, isso ainda permite que o Estado seja Deus. Se eu praticar algo que tem fundamento fora do Estado, então isso vai contra o que eles querem atingir. Todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo tem uma perspectiva. A questão é se você tem ou não direito de que essa visão não seja baseada em sua reação emocional ou aversão a isso. A reação deve ser: isso é verdadeiro ou não? O cristianismo pode ser ofensivo em parte porque é exclusivista. É completamente exclusivista. Não há espaço no cristianismo para outro caminho para a salvação ou outro Deus. Então, se você não aceita Jesus por quem ele é, então, de acordo com como o mundo vê o cristianismo, está excluído. Mas está excluído de um inferno em que não acredita e fica bravo por não ir para um céu em que não acredita. Se você notar, em todo o mundo, é normal ser um animista e adorar animais e pedras. É normal adorar Buda ou Vishnu. É normal fazer parte do Islã. Mas é sempre o cristianismo que é criminalizado e você não tem permissão para dizer que seu livro tem a verdade. Você não tem permissão para falar sobre isso. Você tem que calar a boca. Eu sempre notei que a verdade é sempre atacada.